Nossas ações são resultado de processos cognitivos que se iniciam a partir de estímulos externos. A percepção é uma dimensão pela qual o indivíduo se conecta com o mundo ao seu redor e obtém informações trazidas pelos diversos órgãos sensoriais de que dispõe. A percepção representa uma parcela importante das experiências vividas pelos indivíduos, pois as motivações e os estados de espírito dos indivíduos, suas emoções, podem ser permanentes ou transitórias. Mas por que falar em sentimentos? A criação, a produção, o consumo e o uso do design ligados a aspectos emocionais no âmbito da contemporaneidade são um desafio que é delineado com grande complexidade na sociedade contemporânea. Para compreendermos esse desafio, é só observar o conceito de modernidade líquida, criado pelo filósofo Bauman em seu livro que leva esse nome. Segundo ele, o Ocidente alterou-se nos últimos anos, tem nos feito vivenciar a morte das comunidades e o fim da vida social em grupos comunitários. Bauman descreve como inevitável passarmos de um estado de segurança ligado à comunidade para um estado de incerteza descrito por nossas vidas líquidas. Do ponto de vista emocional, segundo o Dr. Francesco Aprile, há uma difusão e uma aceitação do medo generalizado e da tristeza solitária. Aspectos emocionais constituem elemento de interesse antropológico à medida que ajudam a compreender o desenvolvimento de períodos históricos inteiros. Lila Abu-Lughod, da Universidade de Columbia, e Catherine Lutz, da Universidade de Princeton, são duas pesquisadoras norte-americanas expoentes da antropologia das emoções. Uma parte importante da pesquisa dessas autoras é baseado no segundo volume da História da Sexualidade, de Michel Foucault, que afirma que, para a sociedade ocidental contemporânea, a parte mais essencial de nós mesmos, a mais relevante do ponto de vista moral, são os nossos sentimentos, ou seja, como agimos e como lidamos com as nossas emoções e como as transformamos, construindo nossa essência de acordo com a moral vigente. Mas como as emoções podem definir nossos comportamentos e nossa relação com o design? A resposta para essa pergunta é por meio da inteligência emotiva. A inteligência emotiva descreve a capacidade de determinados indivíduos de atuar em uma meta-habilidade, ou seja, a capacidade de atuar em outras habilidades por meio de uma gestão das próprias experiências emotivas. Na década de 1940, Jean Piaget criticou o uso exclusivo dos testes do tipo psicométrico para se determinar a capacidade cognitiva de um indivíduo. Ele apontava para o fato de que existem outros fatores importantes a serem avaliados. Um deles, e talvez o mais importante, é relacionado à capacidade de adaptação do indivíduo. Em outras palavras, adaptar-se a novas situações evidencia a inteligência do indivíduo. As emoções interagem nos três fatores que concorrem para uma boa condição de saúde mental: os fatores psíquicos, os fatores físicos e os fatores sociais. Essa tríade é intimamente influenciada por fatores emocionais e estabelece, assim, uma relação positiva entre inteligência emocional e bem-estar psicológico, relação esta documentada pelos estudos ligados à neurociência. Diversos autores descrevem, por vezes com terminologias diferentes, 5 habilidades emocionais. São elas: a consciência ou autoconhecimento emocional, o controle emocional, a capacidade de se automotivar, a empatia e a gestão eficiente das relações sociais. Esses 5 aspectos, descritos como sendo basilares na inteligência emocional, podem contribuir para abordagens que buscam compreender quais relações podem ser estabelecidas entre o design e as emoções. A sociologia das emoções é uma área de estudo que surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 1970, como uma linha de pesquisa voltada a aspectos comportamentais ligados às emoções.
Plutchik, um importante pesquisador dessa área, associou as emoções primárias e os sentimentos que podem derivar dessas emoções ao percurso evolutivo do ser humano, descrevendo-os como sendo fisiológicos, ligando cada emoção e sentimento a um aspecto essencial de nossa vida e associando-os a diversas cores. Isso tudo foi apresentado em sua Roda das Emoções. As emoções podem se transformar em sentimentos específicos através de processos cognitivos e comportamentais e por modelos impostos pela sociedade, como determinadas normas, convenções, mitos e tabus. Em determinadas sociedades, certas emoções podem se transformar, por exemplo, em sentimento de culpa, se o fato que gerou essas emoções for reprovado socialmente. Já em outra cultura, esse mesmo fato pode se transformar em sentimento de orgulho. Para Leventhal, outro importante estudioso dessa área, a emoção se forma a partir da fase de construção e de ação adaptativa. Mas são três as fases de ação: fase de receptação e codificação da informação, fase de construção e de ação adaptativa e fase de avaliação dos resultados do esforço adaptativo. Também é provável que, entre as experiências humanas, a emoção seja a menos construída e aprendida socialmente. O termo subcultura é uma referência a segmentos ou a grupos de pessoas de um determinado segmento social que conseguem manter características sociais distintas daquelas dominantes. Uma determinada subcultura agrupa um conjunto de pessoas com características semelhantes como classe social, etnia, sistemas de crença e derivações políticas ou religiosas. O estudo de uma determinada subcultura é frequentemente associado ao estudo dos aspectos simbólicos presentes no grupo. Há uma variedade enorme de subculturas que se diferenciam muito entre si. Ao analisar a produção de bens de consumo dos últimos 25 anos, observamos a aplicação dos princípios ligados ao design emocional ainda de forma dispersa. Entretanto, nos últimos anos, alguns exemplos apresentam evidências mais claras. A questão maior reside na intenção e na dimensão que o design emocional representa no projeto. Se um bem de consumo não passa despercebido, ele foi concebido com a força do que chamamos de design emocional. Essa evidência, criada pelo design emocional, pode ser associada à inovação. Para ajudar na compreensão de como essa produção inovadora tem se manifestado na produção de design contemporâneo, o suporte para coador de chá produzido para a Alessi é um ótimo exemplo. Ele inova na forma, um homenzinho colorido, que segura uma xícara e, ao mesmo tempo, segura o coador de chá. É divertido, não deixa indiferente. Algumas pessoas podem não gostar, e este também é um indício de emotividade suscitada pela peça. Donald Norman atribui às emoções um papel crucial na construção da capacidade humana de compreensão a respeito do mundo que nos cerca e de como as emoções nos ajudam a aprender coisas novas. Em seu livro intitulado Design Emocional, Norman explora o fato de que objetos mais bonitos e prazerosos de serem observados de alguma maneira nos parecem de melhor qualidade. O autor se baseia no modelo chamado ABC, que descreve tudo aquilo que antecede o comportamento como sendo um fator ativador, ou seja, um fator que promove um comportamento. Segundo Norman, cada um de nós elabora, a partir de um estímulo externo, um processo de compreensão e avaliação definido em 3 níveis de design: o nível visceral, o nível comportamental e o nível reflexivo. No nível visceral, os aspectos formais são levados em consideração em um efeito de primeiro impacto. No nível comportamental, a razão toma lugar da primeira impressão e o usuário avalia o bem.
No nível reflexivo, o usuário percebe a satisfação pelo uso do bem e seus ganhos.